O Brasil, ele falou aqui o seguinte: para o senhor, Paulo foi o último apóstolo. E os que se intitulam apóstolo, qual a sua opinião? Os que se intitulam apóstolos nos dias de hoje, né? Qual a sua opinião? Eu tenho um irmão que já esteve aqui no podcast do Inteligência Limitada, reverendo Augusto Nicodemos. Ele tem um livro sobre esse assunto, apóstolo. Então, o entendimento que a igreja reformada, a igreja calvinista, ou a igreja evangélica de forma geral, histórica, entende? É que o grupo de apóstolos é um grupo fechado. É que o último apóstolo que foi chamado por Jesus, que foi testemunha do Cristo ressurreto, foi o apóstolo Paulo. Então, a titularidade que hoje algumas igrejas ou alguns concílios dão a determinados pastores, chamando-os de apóstolos, penso eu, não tem no texto bíblico qualquer amparo para isso. Porque é diferente o dom do apostolado. Nós temos hoje o dom do apostolado, mas não o ofício de apóstolo. A igreja cristã, ela é apostólica. Mas quando diz que ela é apostólica, não quer dizer que ela tem novos apóstolos. Significa dizer que ela segue a doutrina dos apóstolos. É nesse sentido que ela é apostólica, não no sentido que ela tem novos apóstolos, como ofício. Temos o dom do apostolado e não o ofício de apóstolo hoje. Esse é o entendimento, não só meu, mas de toda a igreja protestante. O Renan, ele está perguntando aqui como as mensagens de Paulo nas suas cartas podem ser aplicadas à vida cristã moderna. Excelente pergunta. As cartas de Paulo não são apenas meras cartas, elas são palavra de Deus. Então elas são inspiradas, elas são inerrantes, elas são infalíveis. Elas são a própria palavra de Deus endereçada a nós. Então, por exemplo, eu, pela graça de Deus, já comentei todo o Novo Testamento, comentários expositivos. Quando eu pego qualquer texto desses, das cartas de Paulo, ou dos Evangelhos, ou do Apocalipse, ou das cartas gerais, ou lá do Antigo Testamento, e leio esse texto, e explico esse texto, e aplico esse texto, eu estou pregando a palavra de Deus. Então, elas são para nós. Elas são a palavra de Deus para nossa geração. Como foi para o primeiro século, como será para o último século antes de Jesus voltar. Elas não precisam ser atualizadas, não precisam ser ressignificadas, elas não são velhas, elas não são novas, elas são eternas. Ela não pode falhar, ela nunca caduca, ela nunca fica obsoleta, ela é absolutamente pertinente. Tenho duas perguntas aqui que são basicamente o mesmo assunto, eu vou ler as duas. Claro. A Renata, ela tá falando aqui o seguinte, que amor é esse do marido amar a sua esposa como Cristo amou a igreja? Que missão é essa? Aí ela coloca impossível. E aí depois, cadê aqui? Tá aqui, ó. O Mateus, ele fala, o que o senhor acha de um pastor que é divorciado pastorear uma igreja segundo as cartas de Paulo? Acho que tá falando sobre amor, divórcio, casamento. Não, são duas perguntas distintas, não vamos tratar das duas. E também sobre o celibato, poderia também colocar, né? Você me lembra disso, se eu fugir? Então, primeiramente, que amor é esse que o marido deve amar sua mulher como Cristo amou a igreja? Então, nós temos que perguntar, como é que era o amor de Cristo? Então, algumas características. Primeiro, o amor de Cristo é um amor perseverante. João 13:1. Cristo amou os seus e amou-os até o fim. Então, não é amar até surgir a primeira ruga, não é amar até o primeiro fio de cabelo branco que apareceu, não é amar até o primeiro desentendimento que houve, não é amar até o primeiro aborrecimento que aconteceu no casamento, porque não há casamento perfeito. Não há casamento perfeito. Então é amar até o fim. Casamento não é um contrato de risco, não é experiência. Não é, vamos ver se vai dar certo. Se não der, a gente deixa a porta do fundo aberta. Segundo, característica do amor de Cristo, é um amor sacrificial. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ele morreu por ela. Então, amor não é egocentralizado, é outro centralizado. Ele não amou a sua igreja e explorou a igreja. Ele amou a sua igreja e se doou pela igreja. Terceiro, é um amor santificador. Cristo amou a igreja para santificá-la. E o que significa isso? Então, vamos pegar o casamento para ilustrar. Imagine você, Vilela, uma mulher que nunca é amada pelo marido, nunca é elogiada pelo marido.
O marido não a valoriza, o marido não a reconhece como uma pessoa importante na sua vida. E essa mulher carente afetivamente, porque não é amada, porque não é valorizada, porque não é acariciada, põe o pé na rua, ele é coberta de elogios. Muito embora alguns não sejam sinceros. Mas ela está o quê? Vulnerável, carente. A possibilidade dessa mulher ceder a uma sedução dessa é grande. Se essa mulher é amada, cuidada, valorizada, apreciada pelo seu marido, e um Dom Juan da vida, um conquistador barato, tentar seduzi-la, ela diz, chega para lá, cara, eu tenho valor, eu tenho dignidade, eu sou amada. É nesse sentido que o amor do marido santifica a vida da mulher. É nesse sentido que o amor de Cristo santifica a igreja. É possível, sim, o marido amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. A segunda pergunta... Sobre divórcio. Sobre divórcio. Exatamente. Um pastor pode divorciar e ser pastor da igreja. Bom, pode e não pode. Pode e não pode. Porque quando se fala de divórcio, temos que entender que não vale divórcio por qualquer motivo. Quando chegaram para Jesus, lá em Mateus 19, eu vou ler porque eu gosto que não a minha opinião ou a minha ideia prevaleça, mas o que Deus diz. Então veja o que está escrito lá em Mateus 19. Mateus 19, os fariseus chegaram para Jesus para pegá-lo no contrapé. Então está escrito assim, vieram a Jesus alguns fariseus e o experimentavam. Então não é pergunta honesta, pergunta de algibeira, pergunta para botar a pessoa numa enrascada. E perguntaram assim, é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Notinha de rodapé, Jesus, com o que se chamou de inteligência emocional, não caía nessas esparrelas, não caía nessas armadilhas. Então quando alguém vinha para Jesus para pegá-lo no contrapé, ele devolvia a pergunta. Então em vez de Jesus responder, ele faz outra pergunta. Aí a resposta de Jesus, não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher? E por isso disse ao homem, deixa o homem seu pai e sua mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, e o que Deus ajuntou, não separe o homem. O que Jesus está falando? A pergunta é sobre divórcio. E a resposta de Jesus é sobre, a pergunta de Jesus é sobre casamento. Sabe por que tem tanto divórcio hoje? Porque as pessoas não param para pensar o que é casamento. Se as pessoas parassem para refletir o que é casamento, teríamos menos divórcio. E o que é casamento? Jesus deixa claro aqui. Primeiro, casamento é heterossexual. Deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une a sua mulher. Não é um homem com um homem, não é uma mulher com uma mulher. É um homem com a mulher. Segundo, casamento é monogâmico. Deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, não às suas mulheres. Ou seja, tanto a poliandria, um homem, uma mulher ter mais de um homem, quanto a poliginia, um homem ter mais de uma mulher, está fora do padrão de Deus. Terceiro, o casamento é monogâmico. Os dois se tornam uma só carne. Ou seja, a relação sexual está aprovada por Deus. Quarto, o casamento é indissolúvel. O que Deus uniu, não separe o homem. Aí eles voltam com outra pergunta. Voltam com outra pergunta. Qual a outra pergunta deles? Versículo 7. Replicaram-lhe, por que então Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar? Bom, aí Jesus diz, olha, vocês não estão entendendo Moisés. Vocês não leram Moisés. Ou vocês interpretaram errado Moisés. Moisés nunca mandou dar carta de divórcio e repudiar. Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés permitiu. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Em outras palavras, Deus instituiu o casamento, mas Deus não instituiu o divórcio. Divórcio é um instituto humano. Só porque dureza de coração existe, é que existe divórcio. O que é dureza de coração? Incapacidade de perdoar. Assunto que ele tratou no capítulo anterior. Aí Jesus vai dar a cláusula de exceção para o divórcio, versículo 9. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Ou seja, se houve adultério, a parte traída pode, não deve, pode, porque melhor do que divorciar é perdoar e restaurar. Mas se houve infidelidade, a parte traída pode. E se há divórcio legítimo, então há novo casamento legítimo. Entendi. A segunda cláusula está lá em 1 Coríntios 7,15. Aí é Paulo que vai tratar do assunto. Eu vou ler aqui para vocês pegarem a ideia melhor. 1 Coríntios 7,15, Paulo diz assim, olha aí que coisa interessante. Ele diz assim, olha,
Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus os tem chamado à paz. O ponto aqui é o seguinte, Vilela. Imagine comigo, José e Maria se casaram. Os dois não são crentes. No meio do caminho, da caminhada conjugal, a Maria se converte, o José não. Aí o José diz assim para Maria: ô Maria, eu não casei com você como crente. Ou você larga esse Deus, ou você larga esse Jesus, ou eu largo você. A Maria diz: eu não posso largar o meu Deus. Aí o José: então, estou indo embora. E vai embora do casamento, some, desaparece. A Maria foi o quê? Abandonada. A pessoa abandonada, seja ele, seja ela, não fica sujeita à servidão conjugal. Não ficar sujeita à servidão conjugal é ter o quê? Direito de divórcio. Em havendo divórcio legítimo, há novo casamento legítimo. Então a pergunta é: esse pastor se divorciou por quê? Houve infidelidade conjugal? Houve abandono? Se não houve, nem o pastor, nem qualquer outra pessoa pode casar de novo. Muito menos o pastor, que precisa ser exemplo. Agora, se houve infidelidade, é preciso examinar a questão se ele deveria ser pastor. Como exemplo. Agora, que ele pode, se houve infidelidade ou abandono, ele e qualquer outra pessoa pode divorciar e casar de novo. Agora, em não havendo essas duas cláusulas receptivas, não tem esse direito, nem o pastor, nem qualquer outra pessoa. E o celibato. O celibato, é. Pois bem, o celibato é uma coisa importante. E Paulo também trata dessa matéria. Como foi para a vida dele? Então, tem 3 tipos de eunuco. O que é eunuco? Foi Jesus quem tratou disso. 3 tipos de eunuco. O cara que trabalhava no harém. Eunuco, assim, uma palavra bem aberta nossa, é ser castrado. Castrado. O cara perdeu a virilidade. Então, existe uma pessoa que nasce assim. Existe outra, segundo lugar, uma pessoa que é feita assim, ou seja, foi castrado. Tá. E a terceira é, ele se torna eunuco não no sentido que se castrou ou foi castrado. Uma condição. Mas uma escolha que ele fez por causa do ministério, por causa do trabalho que ele realiza. Então Paulo fez uma opção de não se casar, até porque se ele fosse casado ele não poderia viver o que ele viveu, viajar como ele viajou, não cuidar da família, se dedicar à família. Totalmente à igreja. Então o celibato, Vilela, ele não pode ser compulsório. Não pode ser compulsório. Para você ser pastor, você não pode casar. Para você, desculpa, no meu entendimento, para você ser padre, você não pode casar. E se a pessoa não tem aptidão para isso? Porque Paulo diz o seguinte: é melhor casar que viver abrasado. O sexo não é pecado. Desejo sexual é legítimo. Quando um homem e uma mulher têm desejo sexual, aquilo não é pecado. O pecado é você satisfazer esse desejo de maneira errada. Então, o que Paulo diz é o seguinte, o que ele instrui é o seguinte: se você não tem esse controle para viver uma vida celibatária, então é melhor que você se case, do que você viver talvez uma vida secreta, perigosa, do que você se casar. Não há pecado em casar, como não há pecado em ser celibatário. Não há mérito nem demérito. Agora, é preciso que seja uma coisa voluntária, uma coisa que seja espontânea e não uma coisa que seja compulsoriamente exigida da pessoa. Sempre achei estranho isso também. Fala, Leni, você que é um eunuco. Eu quase eunuco. Eunuco por opção, né? Delas. Exatamente.